Rodrigo Godoy é o convidado de hoje de O Tempo Entrevista, ele que é CEO da Fundação da GIDE, uma instituição sem fins lucrativos dedicada totalmente a melhorar a educação básica no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios de O Tempo, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente, trazer histórias de sucesso relacionadas à educação. Muito obrigado, Léo, uma satisfação estar aqui com vocês. Para a gente situar o nosso espectador, para quem nos acompanha no canal de YouTube de O Tempo, aproveito para pedir a sua inscrição e também o seu like. O que exatamente a Fundação da GIDE hoje faz em Minas Gerais, mas também em outros estados brasileiros? Perfeito. A Fundação da GIDE é uma instituição voltada a transformar o país por meio da educação de qualidade. Quando eu falo educação, é educação básica, que a gente entende ser o principal gargalo da educação como um todo no Brasil. O que é GIDE? GIDE é Gestão Integrada da Educação. É um conjunto de soluções que abarcam um método para melhoria de resultados na educação. Quando eu falo de resultados de aprendizagem, que é o que realmente importa na nossa concepção quando se faz educação no Brasil. E a partir disso, o que a gente faz? Ajuda escolas e redes educacionais municipais e estaduais a melhorarem seus resultados de aprendizagem. A gente sabe que no Brasil a gente tem, em geral, uma deficiência muito grande em termos de aprendizagem, em termos nacionais. E é isso que a gente, localmente, em estados e municípios, visa a melhorar. Rede a rede, escola a escola, com um trabalho muito próximo a gestores escolares e professores, que são os protagonistas da educação, são heróis, e com esse trabalho junto a eles a gente consegue grandes resultados em aprendizagem. E vocês já estão presentes, pegando o caso de Minas Gerais, em mais de 3.400 escolas em Minas Gerais, em mais de 800 municípios. E quando a gente fala de uma educação básica de qualidade, para até quem nos assiste compreender, a gente não está falando apenas da evolução daquele indivíduo que tem a sua educação melhorada. Está tudo muito conectado, né, Rodrigo? A partir do momento em que a gente tem um indivíduo muito bem alfabetizado, a turma dele toda bem alfabetizada, a escola, isso impacta, seja na comunidade, na economia do Estado, na economia do Brasil como um todo, né? Certamente. A GIDE, ao longo dos últimos 25 anos, já foi aplicada em mais de 10 mil escolas em todo o país, em 12 estados do país. Então a gente tem experiência de sobra para aportar nessas redes municipais e estaduais que hoje estão começando o processo. E de fato, o que você falou faz total sentido, Léo. A educação, ela impacta a comunidade como um todo, em termos de cidadania, em termos de empregabilidade, em termos de dignidade. Tudo isso faz parte do arcabouço. A gente costuma dizer que o melhor jeito de transformar uma comunidade é a partir da escola, porque as crianças e jovens são verdadeiramente imbuídos de transformar. Trazendo histórias reais dessa transformação, a gente tem um exemplo em Belo Horizonte, que é a Escola Estadual Duque de Caxias, no bairro Santa Helena, na região do Barreiro. O que a Fundação da GIDE realizou nesse ambiente escolar? Pois é, antes de tudo é necessário reconhecer a liderança e o protagonismo da Elisa, equipe e atualmente a diretora Kênia, que fazem um trabalho excepcional com a escola. Mas eu vou contar um pouco essa história do início. Sim. No início dos anos 2000, a gente fazia seminários de aprendizagem com diretores escolares, algo que a gente fazia anualmente, geralmente no Minas Centro, e era participação voluntária, e muitos diretores se inscreviam para aprender o que a gente vinha fazendo para melhorar resultados de aprendizagem. Aí ocorre que a Elisa, que era diretora na época da escola, integrante da comunidade, se inscreveu nesse seminário e a partir daí ela ficou maravilhada com o que vinha sendo aplicado em outras escolas, em redes, e pediu o apoio direto nosso. E a gente
que a gente fez? A gente falou, olha, ok, vamos adotar essa escola como escola modelo. Mas lá atrás, com índices muito deficientes ainda, a escola do Duque de Caxias, e aos poucos a gente foi começando a trabalhar junto com a Elisa. Primeiro estabelecendo metas de aprendizagem. O pessoal não conhecia a fundo nem os resultados que a escola tinha em termos de aprendizagem, nem as causas que mais impactavam naquele resultado ruim. A partir daí foi tudo isso sendo construído junto à escola, os planos de ação de melhoria construídos junto à escola, começaram a surgir as práticas de sucesso e o resultado foi se transformando. Agora, qual que é o ponto que a gente considera mais importante? É uma área que tem um IDH médio, não é uma área rica, né? Tem uma certa vulnerabilidade e a escola foi capaz de alcançar índices que estão entre 2%, 3% melhores do Brasil em termos de escola, comparando todas as escolas públicas do Brasil. Então a gente quebra esse paradigma de que escola em área vulnerável não gera resultado, não gera aprendizagem. Pode sim gerar grandes resultados. Basta a gente ter uma gestão comprometida, séria e usando de método para fazer isso. Então hoje, a escola hoje já chegou a ter ideia do 8.2, variou um pouquinho durante a pandemia, né? Mas vai voltar aos índices de excelência. Nós vamos ter, a escola já tem índices de excelência e vai voltar a ter pós-pandemia. Por quê? Porque lá tem uma gestão comprometida, séria e sabe o caminho de como fazer resultado. Tudo é método, né, Rodrigo? A gente vê a partir desse exemplo assim que as instituições, as escolas, os professores precisam de métodos eficazes e colocá-los na prática, né? A comunidade também, imagino que é muito envolvida nesse processo, né? Sem dúvida. A gente sabe que entre as 3 variáveis mais impactantes no resultado da aprendizagem dos alunos está a participação das famílias. Entre as 3. Veja você a importância disso. Então, é uma variável que é trabalhada de início. Se a escola se engajar e se as famílias vêm para o processo, a chance de êxito sobe muito. Os pais têm que estar, de fato, comprometidos com a educação e com a aprendizagem dos seus alunos. Isso em comunidade, né? A gente sabe, por exemplo, que a infraestrutura escolar conta muito e a gente já viu inúmeras vezes mutirão de pais para promover limpeza da escola. Uma vez, né? Porque a escola a gente geralmente encontra em uma situação precária, né? Em infraestrutura. Mas a gente já viu mutirão de pais para fazer essa mudança, para limpar a escola, para tirar a carteira quebrada, para repintar a escola. Veja o potencial de transformação disso, quando a comunidade se empodera daquilo e passa a jogar junto da escola em prol dos resultados de aprendizagem dos seus alunos, dos seus filhos, né? Isso transforma a comunidade. É aquela palavrinha que está popularizada atualmente de pertencimento, mas ela se encaixa perfeitamente nessa discussão. E antigamente a gente via uma participação mais proativa da comunidade, né? Seja fazendo mutirões para ajudar a restaurar uma escola, igrejas, enfim. Atualmente a gente não consegue, a comunidade não se sente muito mais integrada, não se sente mais pertencente àquele ambiente escolar. Você consegue nos dizer assim, por que isso tem acontecido mais de uns anos para cá? Bom, eu acho o seguinte, essa realidade ela muda localmente. Eu atribuo muito essa diferença de mentalidade à força da liderança. Nós somos muito capazes de dar um caminho para se fazer um resultado. O termo, né, o termo método é caminho para uma meta. Então, nisso nós somos especialistas. Mas, se não houver liderança dentro da comunidade, o caminho é mais longo. E, em havendo liderança, o caminho se torna mais fácil. Então, destaco, né, novamente, a Elisa na Escola Estadual do Duque de Caxias. A escola chegou a funcionar com estrutura provisória, de tapume, de container. E mesmo assim, já naquela época,
já conseguia os melhores índices de educação da cidade. Que os alunos e os pais acreditavam no propósito dela, né? E na importância do que estava sendo feito. Então, eu atribuo à liderança esse diferencial. Eu quero que você fale também do caso de sucesso em Manaus, lá no Amazonas, mas antes, assim, uma coisa que me chamou muita atenção nesse material todo da Fundação da GIDE é que não existe, então, uma receita que funcione para todas as comunidades. O que serviu para Belo Horizonte, de repente, não vai servir para Contagem, que é uma cidade vizinha, né? Exato. Existe dentro disso um método, como eu falei, método caminho para a meta. Certo. O método começa de estabelecer uma meta para a rede, em achar as causas prioritárias. As causas que variam de rede para rede. E que a gente sabe também, depois de 25 anos de atuação em educação, em redes educacionais, e em mais de 10 mil escolas, que as causas, por mais que elas variem em termos de importância, elas são parecidas. E para cada causa há um plano de ação mais efetivo e uma prática de sucesso mais efetiva. Então a gente hoje já consegue encurtar esse caminho. Então, não é que a gente, como você bem colocou, não é engessado que vai trazer e fala, apliquem. Não, o processo é construtivo e participativo junto com gestor escolar e professores. Mas a gente já dá um caminho muito mais maduro a partir das causas que a gente já detectou em outras redes, do que já funcionou e deu certo em outras redes e das práticas de sucesso já registradas. Tem milhares, a gente já deve estar passando aí de 50 mil práticas registradas ao longo de 25 anos. E praticamente todas elas com muito sucesso. Para ser homologada como prática de sucesso, tem que ter dado resultado. Olha só. Então, já passa por esse crivo, né? Só passa a fazer parte do rol de práticas de sucesso o que dá o resultado. E o resultado em quê? Em aprendizagem. Eu tenho aqui uma forma de ensinar álgebra para os meus alunos vamos supor, do primeiro ano do ensino fundamental. Isso aqui, a partir do momento que vira prática de sucesso, está comparado com o resultado. Meus alunos aprenderam mais desta forma. O que vocês fizeram, o que a GIDE fez na educação básica de Manaus? Manaus foi um caso muito interessante, por algumas razões. Primeiro, Manaus é a terceira rede municipal em termos de porte no país. Aí você me pergunta, mas não é a terceira rede em população. Mas Manaus ela tem uma peculiaridade, a rede ela é dispersa. Tem escola que você só chega lá de barco a partir de Manaus com 9 horas de viagem. E por essa razão lá tem lá por volta de 470 escolas em uma rede municipal, mais que Belo Horizonte. Então essa é a primeira peculiaridade. Segundo, cultural, porque tem escola indígena, né? Tem escola de âmbito rural, tem uma diversidade cultural muito grande. E o que aconteceu? Em 2014, o prefeito, à época Arthur Virgílio, estabeleceu o propósito de colocar Manaus entre as 10 melhores capitais em educação básica pública no Brasil. Manaus figurava lá entre os 20º, por aí. Teve meta e foco, né? Pelo menos nessa questão. Ele estabeleceu a visão. Uhum. Então, e nós agradecemos muito porque quando o trabalho é bem liderado e com uma liderança que estabelece a visão, o trabalho ele flui muito melhor. Então, foi justamente o que aconteceu. Começamos a trabalhar com esse rol de 470 escolas, estabelecemos as metas para o período e foi acontecendo essa revolução ao longo dos anos, ao ponto que Manaus em 2 ciclos de DEB, se transformou na 8ª capital do país em educação e hoje já está melhor. Por quê? Porque a rede continua praticando o que a gente construiu junto. Esse método que nós
colocamos funcionando na rede, que é a GIDE, continua sendo praticado, multiplicado e o resultado só melhora. A gente tinha lá uma estatística que era muito triste no primeiro ano de trabalho, em 2014. 30% das escolas municipais, em abril, não tinham tido um dia de aula ainda. E hoje é uma rede muito mais organizada, muito mais focada em resultado, focada em boa prática, valorizando seus profissionais. Tem especialista em gestão pedagógica lá dentro, assessorando as escolas e diretores escolares, e o resultado está aí, aparecendo com exuberância. Se a gente acrescentar dezembro aí nessa sua informação, eram praticamente 4 meses de férias, com um ano letivo super reduzido, e que isso prejudica o aprendizado, né? E é interessante a gente falar sobre esse exemplo de Manaus, porque independentemente do governo, o projeto continuou. Isso é o mais interessante, isso é o que mais faz sucesso em qualquer nação, né, Rodrigo? E a gente precisava desse exemplo brasileiro, assim, em todas as áreas do nosso país, né? Independentemente de quem for o governante, o projeto de sucesso ele vai ser continuado, né? Isso é crucial. A gente já viu tanto o bom exemplo, como é o caso de Manaus, que floresceu e continuou, como é o caso do Ceará, que floresceu e continuou, como descontinuidades que jogaram tudo a perder. Infelizmente, infelizmente. Às vezes a troca de comando político com uma outra vertente política leva consigo aí bons projetos. Infelizmente, os projetos são descontinuados, parados, coisa que já estava sedimentada e gerando resultado, e vem algo novo para ser testado e aí o resultado cai de novo. Rodrigo, falando um pouco sobre questões políticas, a gente tem uma discussão em relação à repetência, também há um novo projeto do novo ensino médico, apesar da Fundação da GIDE ter o seu foco ali na educação básica. Discutir é sempre importante, mas essas mudanças precisam ser muito bem embasadas, né? Você dizia que nos bastidores a gente tem uma vertente pedagógica que defende muito essa questão da repetência, porque acredita que isso pode agregar valor de conhecimento ao aluno. Outras pessoas acham que essa repetência pode ser prejudicial, porque retarda ali o avanço daquele estudante. Enfim, essa discussão toda é importante, mas antes de ser colocada em prática, precisa ser muito bem estudada, né? Sem dúvida. E hoje há opiniões diversas para os mais diversos vieses, né? E a gente tenta se manter um pouco à margem dessas discussões pontuais de cunho pedagógico, sabe? Por quê? A gente, com o nosso trabalho, a gente prioriza que o aluno adquira proficiência no ano a ano, né, ano após ano, que a rede cumpra sua base curricular de modo a minimizar as lacunas deixadas no aluno, e a partir daí esses problemas como discussão de repetência ou não, tem que haver repetência ou não, esse problema diminui de tamanho. Porque não vai haver repetência se a educação básica foi bem trabalhada, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalha, como é o exemplo de Manaus, a evasão e abandono, né? O termo difere um pouco, mas quando a gente consegue reduzir 90% desse índice, você concorda comigo que essa discussão de que tem que haver repetência ou não, ela fica menor? A gente está tratando de que o aluno siga o fluxo, que a gente consiga aplicar a base curricular adequadamente, avaliar que o aluno saia com proficiência, com bom aproveitamento daquela etapa, siga para a etapa seguinte com proficiência. E por aí vai, vamos até o final do ciclo. Então é dessa maneira que a gente trata. Por isso que a gente se mantém um pouco à margem desse tipo de discussão. Interessante. Então vocês não têm algum braço político, vocês atuam junto a políticos, a legisladores, para tentar propor alguma ação, ou não? Vocês ficam mais restritos mesmo às escolas? De forma alguma a vinculação política. A gente quer estar do lado de quem quer produzir resultado de aprendizagem. Não importa
o viés ideológico que eventualmente tenha, e a gente gosta de trabalhar com os técnicos, né, tanto das redes educacionais quanto com diretores de escola, pedagogos e professores. Essa é a nossa turma. Bacana demais. Sobre a alfabetização na idade certa, vocês também levam isso em preocupação e tentam trazer os professores para essa discussão? Exatamente. Isso para nós é um pilar fundamental, importantíssimo. É alfabetizar na idade certa, sem lacunas. E não só alfabetizar na idade certa, também suprir dos conhecimentos básicos em outra disciplina que é fundamental para a cidadania, que é matemática. Com alfabetização na idade certa e sem lacunas, e com matemática, com os conhecimentos de matemática consolidados, essa criança, esse jovem tem outra perspectiva de futuro para ele, de cidadania, de empregabilidade, desenvolvimento da sua família, de dignidade. É isso que a gente quer. A gente fala muito sobre isso, é nosso dia a dia. Recentemente eu tive uma conversa muito produtiva com um empresário daqui de Minas que estava colocando a necessidade da educação empreendedora. E eu concordo, adoro a ideia. Gostaria muito que cada vez mais jovens tivessem acesso a conhecimentos para empreender. Sejam despertados para isso, né, Rodrigo? Exatamente, mas qual que é a provocação que eu fiz para ele? Se você recebe um jovem com 15, com 16 anos, que é onde eles atuam, para ensiná-lo a empreender, e ele não sabe português, né, com proficiência, e ele não sabe matemática com proficiência, qual que é a chance de sucesso que você tem de ensinar educação empreendedora? O sucesso dele como eventual empreendedor está muito comprometido. Da matemática básica vem a matemática comercial, por exemplo, e que é juro simples, juro composto. Se você não tem o conhecimento anterior a isso, como é que você vai conseguir gerir ou empreender? Falando sobre outros desafios da educação, Rodrigo, como que a Fundação da GIDE atua em relação, por exemplo, à exclusão digital? A gente fala muito da tecnologia na educação, de estar sendo popularizada, mas é muito tranquilo, muito fácil, né? Divulgar uma tecnologia na educação em Belo Horizonte, por exemplo, ou seja, em Manaus ou no Rio de Janeiro, mas vai no norte de Minas, vai nas escolas indígenas, por exemplo, do Amazonas. Como que você enxerga essa exclusão digital? Como reverter isso? É um fator extremamente importante e precisa ser levado em consideração. Agora, não é um impeditivo para que se aplique boa gestão para a aprendizagem. Volto ao exemplo de Manaus. Existia escola de aldeia indígena. Internet, zero. O diretor é o cacique da tribo. E estava lá aplicando gestão à vista. A gente recebeu uma missão de imprensa, na época, em uma escola muito afastada da capital, que ficou boquiaberto com o que viu. Olha, o cacique da tribo, que é o diretor da escola, falando com fluência sobre o que estava sendo feito no projeto em termos de aprendizagem. Agora, se a gente tem a tecnologia a nosso favor e está melhorando, tá, Léo? Eu gostaria de dizer isso. Pouco a pouco a gente vai se digitalizando. Que bom saber. Está havendo essa inclusão gradativa, muito em função do que vem de tecnologia nova, né? Um Starlink. Isso melhorando, isso vai acelerar o processo. Agora, só a tecnologia não muda o resultado em educação. Esse que é o ponto que a gente sempre insiste. Pelo contrário, dependendo de como é utilizado, a gente vê isso muito nos grandes centros, pode até prejudicar o resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, de novo, o suporte metodológico a uma gestão para resultados de aprendizagem faz toda a diferença quando a tecnologia entra como adjuvante disso.
Rodrigo, sobre violência no ambiente escolar, até querendo também uma opinião sua, mas o que você acredita aí que precisa ser feito para reverter essa violência escolar que tem no ambiente escolar que tem aumentado, seja contra os professores, contra os educadores e contra até mesmo entre próprios alunos, né? Infelizmente, uma realidade que há 15 anos atrás era uma realidade muito distante de nós e a gente vê agora até tiroteio no ambiente escolar que não tinha no Brasil. Exatamente. É também uma variável importantíssima e que a gente mede, tá? Nos nossos trabalhos em rede. Quando a gente faz o diagnóstico inicial das redes, a gente busca medir aquelas variáveis que estão impactando na qualidade da aprendizagem. E nisso, o que aparece com frequência? Violência escolar, uso de drogas por parte dos alunos, até ausência de política de prevenção de gravidez na adolescência. Tudo isso aparece como variável ali e que os gestores escolares têm a possibilidade de refletir sobre como é que, se isso aqui está impactando muito ou pouco na minha escola, e o que eu faço para prevenir. Certo. Só que, o que é fundamental disso? Primeiro, gerar o debate. Primeiro, começar o processo, estabelecer as lideranças certas, estabelecer a meta, né? As metas de aprendizagem que eu quero ter, onde é que eu quero que a minha escola esteja daqui a 1, 2, 3 anos, e a partir daí eu trabalho nos meios, né? Como, por exemplo, prevenção da violência, prevenção do uso de drogas, prevenção de gravidez na adolescência, que é um componente óbvio de abandono, de evasão escolar, né? Então, talvez um dos mais clássicos, né? Com certeza. Sobre projetos inclusivos, a Fundação da GIDE também mantém projetos nesse setor de ter uma equipe multidisciplinar, porque os desafios são enormes, assim, lidar com pessoas que precisam de um atendimento especial, né, dos educadores. Né? Sim, hoje é até uma necessidade, né? É uma política que está sendo colocada como uma atribuição obrigatória das escolas e extra. Então, os diretores e os professores estão sendo cada vez mais estimulados a aprender a lidar. E precisa de fato, né? Se a gente quer uma sociedade que seja justa nesse aspecto, a gente também tem que preparar nosso sistema educacional para tal. Então, a gente ajuda também neste ponto aí. Esse tema é cada vez mais recorrente e bem-vindo. Rodrigo, a gente está quase terminando a nossa entrevista, mas antes, sobre quem está nos acompanhando e se quiser conhecer mais da Fundação da GIDE e participar, qual é o processo de vocês? Vocês atuam com voluntários? Como que os educadores podem provocar a GIDE para que você, dá uma atenção aqui para minha escola, como é que eu faço parte de todo esse processo? Pois é, depois de 25 anos de estrada em educação, a gente tomou uma decisão ousada de reunir essas experiências todas em um evento único. Não é fazer um evento por fazer, é mostrar o que a partir de boa gestão focada em aprendizagem a gente consegue fazer nas comunidades, na educação como um todo. Então a gente vai realizar este evento chamado Festival de Educação Liga da GIDE, agora nos dias 5, 6 e 7 de outubro no Expo Minas. Tem um público esperado aí de aproximadamente 12 mil pessoas aí em 3 dias, né? E a gente vai justamente colocar no palco, no protagonismo, os líderes que fizeram isso acontecer por parte das escolas e redes. Então tem exemplos dos mais variados tipos. Tem gente do Ceará, que foi o primeiro projeto em rede que a GIDE foi adotada em 2002. Um grande espelho para todo o Brasil, né? Inclusive a imprensa divulgava isso fortemente. Exatamente, uma referência enorme para o Brasil. A gente esteve lá durante os primeiros 6 anos, junto com eles, para fazer essa base, né? E a excelente notícia é que eles continuam trabalhando metodologicamente. Virou até marco legal o que foi produzido lá. Hoje existe uma lei lá focada no plano de melhoria da educação básica, modernização da educação básica do Ceará, que determina que as escolas precisam trabalhar por metas, que as escolas precisam ter seus planos e que haverá
premiação para quem conseguir resultados. Olha que interessante. Está rodando há há mais de 2 décadas. Olha que coisa interessante. Então, o pessoal vai estar aqui com a gente nesse evento para contar essa história. Tem história do Rio de Janeiro. Tem uma história aqui do CIEP 267 no Rio de Janeiro, que diretor e multiplicador fizeram um trabalho tão consistente baseado no método de gestão que o resultado da escola está lá em cima. Esse multiplicador que ajudou a fazer o trabalho virou secretário de educação de uma cidade chamada Miracema, no Rio de Janeiro, Sim. e conseguiu reproduzir resultados de excelência. Hoje é o melhor IDEB do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a cidadezinha de Miracema. Olha que interessante. Então é isso que nós vamos mostrar. Vamos trazer a público, para os educadores, essas experiências todas de sucesso. O próprio caso do governo de Minas, que a gente atua num recorte das escolas, de 800 escolas hoje. Também Minas Gerais vai estar representada. E então vai ser um evento de alcance nacional e que visa a inspirar e engajar os gestores escolares, os dirigentes de rede e os professores para fazer esses bons exemplos ganharem tração e serem replicados localmente. Isso que a gente está acreditando. Que maravilha. Nesse evento, 3 dias, a expectativa de 12 mil pessoas. Então vêm pessoas de todo o Brasil. Pessoas que querem se inspirar, outras que vão inspirar pessoas, mas trazendo bons exemplos e que as nossas políticas públicas estejam de olho também, né? Nossos políticos estejam de olho num evento como esse para se inspirar também e conseguir colocar em prática, né? Exatamente. É um evento de educadores para educadores. Então a língua ali é uma língua comum, né? Não importa em qual região, em qual estado do país, tem exemplos de boa parte do país e que são facilmente adaptados e transmitidos para a realidade local. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Tempo Entrevista, que o evento seja um sucesso em outubro, espero poder participar, acompanhar e que a gente tenha mais escolas entre esses cases de sucesso numa futura entrevista que você possa destacar para a gente aqui, que é a partir desse resultado todo do ano de 2025. Maravilha, Léo. Você é, obviamente, nosso convidado. Gostaríamos muito de contar com a sua participação, com a sua presença lá. E para nós vai ser um motivo de muito orgulho conseguir mostrar esses casos e, como eu falei, inspirar mais gente. Eu acho que o movimento de transformação ele parte de bons líderes engajados e que inspirem mais gente. Isso vale não só para a educação, mas para todas as áreas para o desenvolvimento de um país. Deixando aqui também o site da Fundação da GIDE para quem quiser mais informações, que é fdg.org.br, não é isso, Rodrigo? Perfeito. Então, Rodrigo Godoy, CEO da Fundação da GIDE, falando sobre educação aqui no Tempo Entrevista. Acompanhe outros detalhes também em todos os canais de O Tempo. Até mais.